Bora, Fiel, se liga no Neto aí, pistola com a derrota do Corinthians, esse vexame, ele que perdeu a linha no programa. Mano, não é por mesmo, esse time tá de sacanagem, né? Pra entrar pra jogar desse jeito aí, era melhor nem ter jogado. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, informações, notícias, pós-jogos aqui pra Fiel Torcida. Sempre que tiver algo interessante, a gente posta em primeira mão aqui pra você. E comenta aí o que você achou do vídeo, o que você achou desse vexame do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E o Corinthians voltando de 4. A verdade, os caras tinham que voltar a pé, sem tomar água. Não é questão de perder pro Flamengo. Godoy, Quesada, Marília Ruiz, Hernani, que tá aí pra todos os câmeras, pra todo mundo que tá trabalhando aqui, né? É assim, ó, perder jogo pro Flamengo, todo mundo vai perder. Eu acho que o Flamengo deve perder uns 2, 3 jogos do campeonato, porque é um time tão forte, mas tão forte. O Flamengo é um dos grandes clubes do futebol mundial. Pô, De La Cruz jogando muito, De Arrascaeta jogando muito, Pedro, impressionante. Gerson nem jogou muito. Hoje não. Nem jogou muito. O Wesley passando, Ayrton passando, os dois zagueiros, a melhor dupla de zaga. Aí vem o seu Orlando, que foi um zagueiro mais ou menos, ganhou 2 jogos, ganhou do Sport, ganhou do Racing do Uruguai. Mas pera um pouquinho, velho. Você vai jogar com o Breno Bidon e com o Carrilho aberto do lado direito? E só o Ranieri marcando? Pô, não é possível. 5 minutos do jogo, já dá pra saber que ia ser uma porrada. E só não foi uns 8, porque o Hugo, infelizmente, falhou no 3º gol. Ele fez 4 ou 5 defesas. A gente vai discutir muito se o Palmeiras acaba de tomar um vareio agora, no Allianz Parque. Isso, do Bahia. Bora Bahia. Do Rogério Ceni. 1-0. Isso, o Vasco tomou uma porrada hoje do Cruzeiro. O Cássio, melhor jogador. Pô, o Mirassol poderia ter vencido o jogo, não venceu porque fez uma idiotice. É a mesma coisa a vaca que eu tenho lá em Santo Antônio de Posse. Aquela desgraçada daquela vaca, que eu comprei uma porra de uma vaca pra ajudar um parente meu, que a minha mãe pediu. Ô mãe, que desgraça, hein, mãe? Por que a senhora que não dá leite lá? Por que eu tenho que comprar uma porra de uma vaca? Aí comprei uma porra de uma vaca. Aí a vaca quebrou tudo que as coisas que eu fiz. Quebrou tudo as árvores, as coisas bonitas. Mexerica quebrou a lária. Vai pro inferno a vaca! Vai pro inferno os 4-0 que o Corinthians... Eu quero que a vaca se exploda! Desgraçada da vaca! Aí vem o Tatola, que ele só faz coisa errada pros outros. É todo mundo no perrengue, tomando chifre, né? Ô Tatola, cuidado, Tatola, se eu te pegar no corredor aqui, eu vou te dar uma porrada, Tatola. Você não tem ideia, porque a vaca arrebentou com o meu sítio. Eu não quero a vaca, hein, Johnny? Se você quiser, você bota a vaca no seu quarto, bota a vaca na sua cama, bota a vaca onde você quiser, porque eu não quero a vaca. Porque eu não tô bom hoje. Vamos fazer um churrasco. Só se quiser um churrasco. Quanto custa? 4 mil reais eu paguei da desgraça da vaca. Já perdi 8. Vindo pro futebol, que nós perdeu. O Palmeiras perdeu. Nós perdeu tudo, entendeu? O Decilo tá onde? Lá no Allianz Parque? É isso? Vamos lá. O Decilo. Dá pra entender que o Flamengo que meteu 4-0. Dá pra vocês aqui, vocês vão ver o amasso. Vocês vão ver o rolo compressor. Corinthians entrando achando que tava no carnaval, achando que tava na praia do Leblon, que é rico, né? E aí o Flamengo estando em Copacabana, chegando o pau. Em relação ao jogo, independentemente do pênalti, o Godoy, foi pênalti ou não pra você? Sim, pênalti. Então não tem discussão nenhuma, tava 3-0 já. Você vai falar do jogo. O que você viu do jogo, você Quesada? O que você pode falar? Qual que é a sua visão do jogo de hoje? Flamengo e Corinthians, esse atropelo. Netão, mais cedo a gente se encontrou ali no camarim, né? E a gente teve o mesmo comentário, você fez o jogo hoje pela sua rádio, né? 10, 15 minutos de jogo, você já percebia que o Corinthians seria humilhado como ele foi. E olha, 4-0, gente, 4-0 foi pouco, viu? Porque teve 2 bolas na trave e teve pelo menos 3 intervenções durante o jogo do Hugo. Pelo amor de Deus. Aquela do Pedro foi incrível. Aquela do Pedro foi incrível. Então hoje o Corinthians se safou de ter tomado um 7. Ia ser 7-1. O placar moral do jogo é 7-1 porque o único lance perigoso... Aonde você viu o erro? Pra mim foi do treinador. O único lance perigoso foi do Carrillo, que ele bateu de primeira. O técnico tem que entender o seguinte, vai jogar contra o Flamengo no Maracanã... Quer jogar aberto, irmão? Vai jogar tá fechado. Tá pensando que é sub-20, velho? Lógico.
joga fechado, entendeu? Colocasse mais gente ali no meio campo. E mexe mal ainda, a hora que sai o Memphis, ele tem a capacidade, ele e o Nenê, de botar ainda o Igor Coronado, irmão. Eu colocaria um cara para tentar fechar o time. Martínez, Alex Santana, outro 3 zagueiro. Do jeito que estava o jogo, tá de brincadeira. O Netão, o Dorival estava no estádio, viu o jogo, coçou a cabeça umas 3, 4 vezes. Primeiro trabalho do Dorival, tá? Só 4 vezes? É só, que eu contei 4, que eu mostrei a imagem. O primeiro trabalho do Dorival é consertar o sistema defensivo. E hoje o Flamengo deu uma aula. Até jogador de ataque estava ajudando na marcação, Pedro estava dando carrinho. Então, se o Corinthians não jogar desse jeito, não tiver essa ideia de jogo, vai sofrer mais uma vez no Campeonato Brasileiro, como sofreu nas últimas edições. Parabéns pelos 60 anos da Rede Globo. Parabéns à transmissão hoje, colocando as coisas antigas. Parabéns ao Luiz Roberto. Parabéns ao Caio e também ao Júnior, um dos maiores laterais esquerdos do mundo. Parabéns aos 60 anos da Rede Globo. Parabéns a todas as pessoas. Parabéns a tudo que vocês aí. Parabéns. Não é fácil ter 60 anos de televisão. Qual a ideia que você viu, Marília Ruiz, desse atropelo? O porquê do atropelo? O atropelo foi técnico e tático. Foi 4-0, fora os ameaços, fora a bola na trave, fora as defesas que o Hugo conseguiu fazer, fora os gols perdidos também, porque o Flamengo perdeu gols nessa partida. Acho que o Corinthians, nos últimos dias, ficou abandonado. Com todo o respeito ao Orlando, ele já não fez um grande trabalho no Sub-20. Acho que nas últimas partidas o Corinthians ganhou, sabe-se como, do Sport em casa. Depois do Racing, com 1 a menos, do jeito que foi aquela partida. No começo, 11 contra 11, o Corinthians não estava melhor que o Racing, que é um time muito modesto do Uruguai. E hoje as escolhas foram muito equivocadas. Aí eu pergunto, como eu perguntei no meu Twitter, quem é o chefe do Orlando? Com quem ele conversou para escalar esse time hoje no Maracanã? O Corinthians não só não competiu, como então tem também os jogadores que entraram, como disse o Neto, com uma impressão de que estavam à praia ou estavam passando o final de semana. Na verdade, o Flamengo estava 100 por hora e o Corinthians a 10. Exatamente. Isso é verdade. O Flamengo fez uma partida excepcional. Os jogadores do Corinthians muito abaixo. Só o Romero pode falar alguma coisa sobre o que aconteceu no jogo hoje? O Gilene também, o lateral esquerdo. Só ele pode falar? Acho que tem mais gente que precisava falar. Inclusive o presidente do Corinthians precisa dar uma satisfação à torcida de vez em quando. Porque senão fica difícil aparecer só quando o Corinthians foi campeão paulista ou de vez em quando dar uma entrevista. Acho que o Corinthians precisa respeitar o sofrimento que o torcedor teve nas últimas edições de Campeonato Brasileiro. 2 rodadas seguidas do jeito que está, o Corinthians sem técnico. Mas o Tite desistiu na terça-feira. Ok, o Tite desistiu na terça-feira. Mas acho que o comando do futebol, que me parecia tão fechado, e olha, posso até falar que a demissão do Ramon e o Ramonzinho parecia que o trabalho tinha chegado no teto, mas parecia que o CT estava blindado. De lá para cá, parece que o CT está totalmente perfurado com as notícias de fora, com os problemas do balanço, com os problemas da polícia, com os problemas da vai de bet, e o futebol foi abandonado. O que aconteceu hoje no Maracanã foi um time excepcional, fazendo uma partida perfeita, com a marcação, pressão, com jogadores de defesa quase na linha do meio de campo, não deixando o Corinthians respirar, todos no estado da arte. Talvez só o Gerson parecia, todos jogando tão bem, parece que o Gerson não jogou bem, não é verdade, mas entre o que jogou a Arrascaeta, o que jogou o De La Cruz, o que jogou o Pulgar, o que jogou o Pedro, você fala, bom, hoje o Gerson não se destacou tanto. Mas o Corinthians em campo hoje foi um vexame. Godoy, dá para entender que o Flamengo, ele tá anos-luz na frente dos outros clubes, mas não tenho dúvida nenhuma disso, a pergunta é para você. O Flamengo entrou com o De La Cruz marcando pressão, com o Pedro marcando pressão, com o De Arrascaeta marcando pressão. O primeiro gol do Cebolinha tinha 8 jogadores do Corinthians dentro da área, com um goleiro. Wesley e Ayrton Lucas subindo, né? Então, mas isso dentro da área. Aí o cara vem por dentro. Aí o Corinthians vai, sai o Memphis. Não sei não, Memphis, mas tudo bem. Aí ele bota o Igor Coronado, um time fraco na marcação, um time difícil. Como é que você enxergou esse jogo do Flamengo, que foi arrasador, falar a verdade? Nós vimos uma equipe organizada, né? Organizada contra uma desorganizada. Nós vimos uma equipe jogando com intensidade, com outra jogando, passeando em campo, andando em campo, mostrando uma diferença física. Isso. Física muito grande, uma diferença desproporcional fisicamente nessa fase da competição. Sétima rodada, hein? Nessa fase da competição. E o pior, né? Com solução de continuidade de um trabalho que estava sendo feito com um certo planejamento.
Agora quem chega vai ter que fazer tudo de novo. Então nós vimos isso em campo. Uma equipe eficiente, porque além dos gols que fez o Flamengo, teve as defesas que o Hugo acabou fazendo e evitando maior quantidade de gols. Então nós vimos uma equipe com muita disciplina para alcançar o objetivo e uma outra equipe que não tinha comprometimento, pelo menos não demonstrou comprometimento com o tamanho da responsabilidade que era enfrentar esse jogo, fazer esse jogo, participar desse jogo. Corinthians contra Flamengo, que é considerado o clássico do Brasil em termos de multidão, de popularidade, né? O maior clássico do futebol brasileiro. Então, alguns jogadores do Corinthians, há algum tempo eu estou sentindo que parece que o importante do ano já foi alcançado, o Campeonato Paulista. Qual a ideia da chegada do Dorival Júnior, daquilo que ele viu, né, de já quarta-feira enfrentar o Novo Horizontino na Copa do Brasil? No domingo eu não sei com quem que é. No sábado, É sábado com o Internacional. Sábado com o Internacional aqui ou lá? Em casa. Em casa. Itaquera. Qual a ideia do Dorival Júnior? Qual a ideia da contratação dele? Que por sinal foi bem rápido, do Tite para o Dorival Júnior, porque o único nome era o Tite, que a gente disse aqui no domingo passado, né? Aí o Tite teve, infelizmente, a ansiedade, esse problema, e que as pessoas deveriam respeitar mais, sabe? Respeitar o momento do cara, o momento do ser humano. Tá aí o Dorival Júnior, o que pensar? Neto, essa é uma questão difícil porque, assim, o Pedro Silveira deixou o comando da direção de finanças lá do Corinthians, né? Nessa semana ele deu uma entrevista exclusiva lá para a Rádio Bandeirantes e até a gente questionou, mas o Corinthians tem dinheiro para pagar 3 milhões para uma comissão técnica? Ele falou, olha, eu vou falar com o presidente, eu vou falar que não dá. Aí eu perguntei, dá para contratar um jogador para pagar o que o Memphis recebe? Ele falou, não, isso está fora da nossa política. Por que eu estou falando isso? Porque não basta o Dorival chegar e tentar resolver a questão da defesa. O problema é maior. É Mateuzinho, que não tem condição nenhuma de jogar no Corinthians. É o Félix Torres, que não deveria passar nem em frente ao Parque São Jorge. Pô. Mas se jogasse hoje, seria 10. Gustavo Henrique e o Ramalho foram mal em tudo hoje. E o que jogou um pouquinho melhor foi o Angileri. Jogou mesmo. Um pouquinho melhor só. Não comprometeu, Não né? comprometeu, exato. Neto, se não trouxer jogadores, nem o Dorival vai conseguir acertar o sistema defensivo. E quando eu falo sistema defensivo, é um negócio mais amplo. Todo mundo tem que ajudar na marcação. Mas essa linha defensiva de 4, goleiro e mais uns 4, precisa ter qualidade técnica. Sem isso, esquece, né? Tudo bem. Você foi jogador, você sabe, não vou falar isso pra você. Mas o que o Dorival Júnior pode trazer de benefício para esses jogadores nesse momento? Acho que um jogo posicionamento. mais simples, né? Acho que posicionamento é algo... Desculpa, Marília. Posicionamento e bola aérea. Se bem que hoje bola aérea não foi o problema, né? Hoje o jogo rasteiro do Flamengo é que arrebentou o sistema de marcação. Mas bola aérea tem sido um terror, um pavor desde o ano passado. Ainda com o Ramon e o Ramonzinho. Qual a ideia sua, Marília, da chegada do Dorival Júnior, que já estreia na quarta-feira, amanhã já está no CT? Se for o Dorival Júnior, que assumiu os últimos clubes desde que ele saiu do Ceará, é um Dorival Júnior que arruma time rápido, porque faz o simples. Ele até não gosta dessa crítica, porque o Dorival é arroz com feijão, o Dorival é nota 6,5. Bom, 6,5 é melhor do que 1,5, né? Qualquer 6,5 é melhor do que o 0,5 que o Corinthians ganhou hoje lá no Maracanã. É um técnico que faz o simples. Então, acho que talvez se ele colocar o jogador, a bolinha na bolinha, o quadradinho no quadradinho, ele não vai colocar o Carrilho aberto do lado direito para ser meia do lado direito. Talvez como é que você coloca isso, o seu Orlando, o seu Nenê, né? sabendo que você tem um meio-campo tão forte do Flamengo? Pois é. É burrice, né? É burrice. Então, talvez, isso ele pode fazer bem. Talvez ele não tenha no Corinthians aquela obrigação que ele teve na seleção de sair jogando. Então, o Dorival começa, já rasga a cartilha que você tem do 4-2-4, você rasga. No Corinthians não tem ponta e o Corinthians não tem nem 2 primeiros volantes para fazer isso. Ele tentou fazer um pouco no São Paulo, mas em São Paulo ele tinha meias. Quando ele pega o Flamengo arrebentado do português que gostava da marmita no vestiário, ele faz o quê? Ele faz o simples. Na época ele consegue escalar 2 atacantes, que era o Gabigol com o Pedro, porque o Bruno Henrique estava machucado. Eu acho que ele tem que... O que deu certo com o Ramon e o Ramonzinho? O Corinthians no 4-4-2. Não tem o Gabo. Então, okay, na verdade o Gabo. Dorival Júnior foi bem no Ceará, foi bem no São Paulo, foi bem no Flamengo, não foi bem na seleção em termos de jogar futebol, porque ele teve 2 derrotas só. Você vê que loucura que é o futebol. Daquilo que você enxerga, do elenco do Corinthians, daquilo que você vê, o Dorival Júnior, ele tem condições de fazer o Corinthians ser um time para brigar
pelo título, brigar pela Libertadores? Qual a ideia sua? Eu acho que ele tem condição de fazer o Corinthians brigar por um título de Copa. Como a situação da Sul-Americana ela está aberta, porque o Corinthians está fora da zona de classificação hoje, até do playoff, mas existe essa possibilidade que ele vai fazer jogos em casa ainda, ele pode brigar por uma Copa. E tem que fazer um campeonato brasileiro decente, porque também é bom lembrar que o Dorival no São Paulo tinha rendimento muito ruim fora de casa, porque o São Paulo foi indo até a final da Copa do Brasil. O Corinthians tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro. Há muitas temporadas que o Corinthians faz a torcida sofrer no Campeonato Brasileiro e eu acho que ele tem que se preocupar com isso. Essa pergunta, só Nossa, rapidinho. o Godoy também pode falar? Sim, só ia lembrar um negócio. difícil, Desculpa. Completo? O Godoy deixou. Ele fez duas coisas legais nas passagens pelo Flamengo e pelo São Paulo. Muita gente fala, o Pedro e o Gabigol não podem jogar juntos. Jogaram juntos, jogaram bem. E o que ele fez com o Alisson? Que era ponta lá no início da carreira. E acertou o São Paulo. Então, alguma novidade ele vai implantar? Não, ele vai fazer o time jogar. Qual a ideia do Corinthians? Qual a ideia do Dorival Júnior? O que você enxerga? Daqui a pouco tem muita coisa do jogo aí para vocês todos. Qual a ideia do treinador que foi assistir o jogo? Não era ele, era o Tite. Mas logo em seguida o Fabio Soldado já contratou, foi lá. Qual a ideia, Godoy? A ideia é, a imagem que ele tem, o conhecimento que ele tem, ele pode falar para o jogador para fazer determinada função e o jogador vai ter que fazer. Não é a situação de um técnico do Sub-20 mandar impor. E que deixou o mesmo time, poderia ter mudado a forma de jogar, jogando contra o Flamengo e não teve peito. Cara, não tem autoridade. Não tem autoridade. Ele vai para uma condição que ele lá está lá para... Por favor, será que você pode fazer isso e aquilo? Essa já é a diferença do Júnior. E outra coisa, precisa trazer jogador para aumentar a competitividade na troca de jogadores, na disputa por posição e também na responsabilidade de quem está aí fora de campo. Porque a gente está sabendo que o pessoal está gostando do que São Paulo tem de bom durante as 24 horas. Né? Bastante, hein? A gente sabe, né? Bastante, hein? Por isso que a perna tá pesada, hein? Porque... Tem bastante, hein? Não é só falta de preparador físico, de preparação física, de condição de clube físico, de condicionamento físico no campo, nas horas trabalhadas. Nas horas de repouso que tá tendo problema. Então é isso, Efiel, você viu? Cara, esse negócio de pesar a perna, tem jogador que tá saindo à noite, eu acho que é o Carrilho, cara. O Carrilho caiu muito de rendimento, não tá acertando nada nos últimos jogos, e depois, principalmente depois da final do Campeonato Paulista, eu acho que um desses jogadores aí que os caras insinuaram aí na noite de São Paulo, eu acho que pode ser o Carrilho. O José Martínez, não sei, mas é um dos jogadores aí que estão aí. Será que o Memphis também? Memphis também, mas, cara, tá na hora de dar um jeito, hein? O Dorival vai ter que chegar aí, vai ter que arrumar a casinha, vai ter que botar em ordem os caras, porque desse jeito não dá. Se jogar esse jogo aí... Mano, os caras escolhem jogar o jogo que quer jogar, mano. Claro que hoje o treinador também foi burro pra caramba, vai colocar 3 atacantes, Romero aberto. Então, cara, é um treinador aí também que foi o último jogo desse cara aí, desse careca Orlando aí, muito fraco também. Dorival chegando aí, vamos ver se consegue armar esse time. Claro que a gente vai ter que paciência, não vai ser em 2 jogos, tipo, o Dorival vai estrear quarta-feira contra o Novo Horizontino fora. Cara, não vai ser outro Corinthians já na quarta-feira. Ainda vai ter resquícios do Ramon. Pode ser que o Dorival mude de formação ali, mas, cara, é mais ou menos um mês, 3 semanas aí, 4 semanas, um mês pra poder o time ter a cara do Dorival pra jogar do jeito que ele quer, né? Vamos ver. E meio do ano contratar 2 pontas, 2 zagueiros e um lateral direito aí, porque desse jeito não dá, cara. O Campeonato Brasileiro, se você entrar, que nem entrou o Jay morto aí, desse jeito aí, vai tomar taca todo jogo. Tem essa. Então é isso, deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito para você não perder nada do Corinthians, informações aqui todo dia. Sei que derrota, às vezes a audiência cai um pouco, mas a gente posta mesmo assim, não tem essa. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.